Boa noite a todos. Então, quero dar as boas-vindas aos colegas vereadores, ao vereador César também, que está começando no serviço hoje. Principalmente as boas-vindas aos universitários, dos acadêmicos do curso de Direito, que estão com a professora Nádia Tonial, que é a coordenadora do júri do Balcão do Consumidor, que hoje eles vão fazer uma explanação para nós sobre o serviço prestados por eles, nesse serviço onde a professora Nádia, então, é a coordenadora. Então, antes de nós darmos início aos nossos trabalhos propriamente ditos na nossa sessão da Câmara, nós vamos passar a palavra para a professora Nádia, com os seus alunos. Convidamos para que eles venham aqui na frente, porque depois eles têm horário de aula, eles têm compromisso. E daí nós continuamos com a nossa sessão. Desde já, então, agradecemos a disponibilidade deles e nos colocamos à disposição também para qualquer eventual necessidade que eles tenham de nós, e gostaríamos também que eles, sempre que fosse possível, viessem, quando eles tivessem alguma novidade ou algum assunto para expor, que eles viessem e se sentissem em casa aqui na Câmara, então. Então, por favor, professora Nádia, fique à vontade aqui. Se quiser trazer também algum aluno, como vocês quiserem, que vai ficar à disposição. Boa noite a todos. Inicialmente agradecemos à vereadora Maura, presidente do Legislativo do nosso município, dizendo da honra de estarmos aqui nesse dia, acompanhado então com os estagiários que se encontram, para que possamos falar um pouquinho a respeito de um projeto de extensão que se chama Balcão do Consumidor. Então, inicialmente, cumprimento todos os vereadores que também se encontram e, em face dos minutinhos, disseram que nós tínhamos em tempo, então 10 minutinhos já passo a falar sobre o assunto. Bem, inicialmente no ensino superior, nas universidades, existem 3 pontos essenciais a serem trabalhados. A gente fala que é o critério da educação. Então, esse critério da educação é formado pelo ensino, pela extensão e pela pesquisa. O ensino é o que se tem em sala de aula, são as matérias, são o conhecimento que os alunos vão agregando ao longo dos 5 anos, no caso do direito. A pesquisa é o engajamento que eles têm em determinadas áreas, em determinados projetos, buscando a produção do conhecimento. Em especial no direito, nós temos alguns grupos de pesquisa em andamento e também temos uma matéria específica que é o trabalho de conclusão do curso, onde eles trabalham na pesquisa. E, por sua vez, o último grande braço da universidade é a extensão. O que é a extensão? É aquele momento que os acadêmicos trazem, devolvem à comunidade o que eles aprenderam dentro da instituição. E é nesse momento da extensão que se encaixa o balcão do consumidor. Posso dizer uma coisa bem difícil de falar sentado, sabe? O prof é acostumado a gesticular e falar de pé em resumo. Bem, voltando então à extensão. O balcão do consumidor é um projeto da Faculdade de Direito que inicialmente começou em 2006 em Passo Fundo, em conjunto então da Faculdade, do município de Passo Fundo e do Ministério Público Estadual. A partir dos frutos que gerou em Passo Fundo, fizemos uma reunião e decidimos então que fosse estendido a todos os demais campi da universidade. Então, a partir disso, iniciou-se a conversação com os prefeitos, enfim, e aqui em Casca, no ano de 2011, por meio da Lei 2373, de 9 de agosto de 2011, foi criado o Sistema Municipal de Proteção ao Consumidor. E, com base nisso, começamos as tratativas, então, para a implantação do balcão do consumidor. Quais que seriam os objetivos desse projeto? Então, tem 2 objetivos primordiais. O primeiro é a mediação das relações de consumo. Então, o que significa mediar? Significa um terceiro que se coloca entre 2 partes litigantes que têm um problema e que propicia o diálogo, a conversa entre os 2. Então, nós não criamos a solução. Nós criamos a possibilidade de conversarem e ambos criarem a solução. Então, quem tem alguma reclamação, algum problema nas relações de consumo, procura o balcão, a gente registra a reclamação e, na sequência, a gente faz contato com o fornecedor, procurando ouvir o que esse fornecedor tem a dizer e para ver, com base nisso, a possibilidade de construir a solução para o litígio. Não sei se vocês vão fazer perguntas depois ou não, mas a maioria, tipo assim, 90% das reclamações que nós temos é de telefonia, tá? De telefonia fixa, de telefonia móvel,
serviços assim, em relações de consumo que a gente pode dizer do tipo massificadas, que são aqueles contratos padrão que são utilizados para um grande número de consumidores. Então, justamente nesses é onde surge o problema e geralmente o fornecedor sabe que se um ou dois só reclamarem, os demais não vão reclamar e deixam por isso. Então, fazemos essa parte da mediação. E o segundo grande objetivo do balcão do consumidor, e talvez seja o mais importante, é a educação para o consumo. Então, nós procuramos por meio de encontros com os estudantes. Então, a gente tem vários projetos divididos assim conforme a idade dos estudantes, né? Então, tem projetos para a pré-escola, projetos de primeira a quinta série, projetos para os mais jovens até a oitava, projetos para o ensino médio, inclusive para o EJA também. Dependendo da idade do público, a gente aborda questões que busquem criar subsídios para se educar para o consumo. Em que sentido? Trazendo quais são os direitos e as obrigações do consumidor e do fornecedor, porque ambos têm direitos e obrigações. Um direito nunca anda sozinho, sempre anda com o viver ao lado dele. Trazendo essas noções para que se resgate a cidadania. E até mesmo porque você sabe que existe um problema muito sério que se chama superendividamento. Até nesse sentido, existe um projeto que tramita no Congresso Nacional, no sentido de modificar o Código de Defesa do Consumidor e incluir um capítulo especial tratando do superendividamento no Brasil, que realmente é uma realidade que se tem de muitas famílias que devem muito e que não tem como sair dessa situação de inadimplência. Então, por meio do projeto do Balcão na Escola, nós realizamos essa educação para o consumo, daí falamos com os diretores, marcamos, vamos lá, desenvolvemos o projeto, e nós temos bastante material de apoio, como cartilhas, temos livros infantis e, em especial para as crianças, nós temos um mascote da Tchê Consumidor. Então, se vocês participaram do Dia da Cidadania, o Tchê estava aqui na praça. Então, é um boneco, assim, uma figura que chama bastante a atenção das crianças, daí ganha um livrinho, umas farinhas do Tchê, é algo assim que chama para aprender algo que é importante para a criança. A parte disso, nós temos um outro projeto também, que é o Balcão na Estrada, que é um carro móvel, né? Uma unidade móvel, enfim, que realiza, então, atividades em lugares distintos que não lá no balcão. Então, nós já fizemos ano passado um atendimento aqui na frente do prédio da Prefeitura, numa sexta-feira, fizemos atendimentos em outros municípios da região. Enfim, é uma forma de levar o serviço a outras comunidades. Com relação ao balcão em si, ao projeto, seria isso. Então, na verdade, é algo assim, bastante importante no resgate à cidadania, no formar cidadãos. Para os acadêmicos, tem o viés do ensino, porque eles estudam direito do consumidor, e aliado ao viés da extensão, como nós colocamos, que é dividir com a comunidade tudo o que eles aprenderam. O nosso atendimento, então, é na rua 15 de novembro, no antigo prédio das Irmãs, em frente ao salão paroquial. Atendemos de segundas às sextas, à tarde, e nas terças e quartas, no turno da manhã também. O horário, então, à tarde, da 1h30 às 5h30 e pela manhã, das 8h30 até o meio-dia. Então, todos vocês são extremamente bem-vindos. A gente trouxe cartilhas para distribuir, a Andresa faz a distribuição, por favor. Com relação a números, nós iniciamos o atendimento em março de 2013. Então, até hoje, foram 1.037 atendimentos. São muitos atendimentos. Então, parece assim, a casca não tem problema sim. E, na verdade, assim, não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de ser lá atendido, a gente não compra briga com o fornecedor, ao contrário. É uma forma de promover o diálogo e resgatar aquele vínculo, então, que tinha sido rompido. Então, no primeiro ano, nós tivemos 263 atendimentos. No ano de 2014, 616. E esse ano, atualmente, nós temos 158 atendimentos. Então, realmente, é um serviço bastante procurado. As pessoas, por vezes, não têm a quem recorrer, né? Então, na verdade, a gente faz o serviço no PROCON. Então, somos um órgão de defesa do consumidor por meio de um convênio, então, que existe no município com o Ministério Público.
Se porventura se chega à conclusão que algo nessa relação tem algo de ilícito, daí a gente remete para o Ministério Público. Coisas que até hoje mandamos para o promotor, problemas de compras na internet, né? Então aqueles sites que não cumprem tudo que se encontra no decreto federal do ano de 2013, no sentido que o site deve cumprir alguns requisitos. Daí quando os consumidores vêm com esse tipo de reclamação, a gente oficia o Ministério Público para que ele averigue a respeito, porque daí eles estão cometendo um ilícito porque não cumprem o que se encontra lá no decreto. Com relação às pessoas atendidas, a maioria delas são de Casca, mas também atendemos dos outros municípios que circundam Casca. E assim, o percentual de êxito, eu diria que mais que 90% a gente consegue resolver o problema da pessoa. E não há necessidade que a pessoa busque a justiça. E como dizia antes, o nosso atender é antes de que se instaure o processo judicial. Então, a pessoa aparece lá, tem uma fatura telefônica com valor enorme, não entende por que se apresenta todos esses valores. A gente entra em contato com a operadora, procura ver o que são todos esses valores e retirar todos aqueles que são de serviços que não foram contratados, que é isso que acontece, né? Então, acaba lançando na fatura serviços que não foram contratados, se a pessoa não observa isso, e por vezes são valores grandes, mas por outras são valores bem pequenos, que alguns até nem têm, que passam desapercebidos, sei lá, R$15 ou R$20. E daí você vai entrar na justiça para reclamar R$15 ou R$20. Então, até mesmo porque, com o novo Código de Processo Civil, que passa a vigorar então em março do ano que vem, tem que se pensar essa cultura do litígio, não é por tudo que se pode brigar, e até mesmo porque a justiça tem milhões e milhões de casos a resolver, que não vou dizer que são mais importantes, mas que não tem outra forma de resolver aquele conflito. E esse tipo de conflito a gente tem outras formas de resolver. Então, era isso, me coloco à disposição. Se tiverem alguma dúvida, a gente esclarece. Agradecemos a professora Nádia. E se alguém tiver uma pergunta aqui dos vereadores ou da plateia, acho que vocês têm mais um minuto aqui, os professores. Sim. Nós temos tempo à vontade, então se alguém quiser fazer uma pergunta. Bom, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Acho que a explanação foi bem clara, acho que todos nós entendemos muito bem, né? Foi bem boa, gostamos muito. Já tive a oportunidade de conhecer o local, já fiz algum registro, né, Andressa? E acho que é bem válido o serviço, né? Que bom que a UPF e Passo Fundo, enfim, junto com o Ministério tiveram essa ideia de implantar nos campos e eu acho que é isso aí, né? Acho que antes de entrar na justiça, como você disse, né, doutora, melhor tentar apaziguar a situação, né? Acho que era isso. Uma boa noite a todos e parabéns. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo, da doutora Nádia. E eu só queria fazer uma perguntinha, doutora Nádia, porque eu acho que a explicação foi, assim, espetacular. Pouquíssimas dúvidas alguém teria. Eu só queria saber como que é divulgado os telefones para as pessoas conseguirem entrar em contato, ou elas têm que ir diretamente no balcão. Como é que vocês fazem para divulgar o telefone? Nessa cartilha que tu recebeste, tu vai ver um cartãozinho, né? Então, nós fizemos muitas atividades logo no início de 2013 de divulgação. Inclusive, a participação no Dia da Cidadania também, o objetivo foi mais divulgar do que aprender. Porque geralmente as pessoas não iam aparecer aí com os documentos para a gente ir lá fazer a reclamação. Então, naquele dia, todos os folders que a gente distribuiu tinham um cartão grudadinho, com o e-mail e com o telefone. E até nesse sentido, a gente pediria para o Legislativo também que fosse nosso parceiro, no sentido de ajudar a divulgar. E muito foi no boca a boca mesmo. Então, a pessoa vem lá com o seu problema, tem o seu problema resolvido, vai para casa, conta para os parentes, para o vizinho e assim vai indo. Mas, por óbvio, que tem muitas pessoas ainda que não sabem disso. Até na semana passada saiu uma reportagem no jornal Folha, e também sempre no final da reportagem a gente coloca o nosso endereço e o nosso telefone.
mas daí a gente conta com vocês para divulgar também. Muito obrigada. Boa noite, presidente, caros colegas, público aqui presente, sejam todos bem-vindos. Eu só queria também colocar algumas palavras que eu acho que a doutora Nádia seja bem-vinda aqui conosco. Eu acho que as informações que você passou são excelentes, deixou bem claro para todos. E eu acho muito interessante, eu acho muito bom esse trabalho. É um trabalho que vem realmente assim ao encontro da demanda de muitas pessoas que realmente elas não sabem, às vezes, recebe lá uma conta telefônica, que hoje em dia essas companhias de telefones, enfim, várias companhias, é difícil de lidar. E para a gente conseguir ligar e pedir esclarecimentos é complicado. E assim, quanto mais eles puderem colocar tarifa disso, tarifa daquilo, melhor, né? E muitas pessoas recebem, às vezes, o que você disse, 15, 20 reais, não é muito. Mas você imagina todo mundo pagando esses 15, 20 reais, o quanto vai somar para uma operadora. E assim, e muitas pessoas não sabem aonde se dirigir. E mesmo porque, como você falou, a justiça ela tem muitos processos e isso se considera assim, enfim, demorado e tem custos, e são coisas assim que podem ser solucionadas fora da justiça. Então esse trabalho é excelente, porque as pessoas vão ao encontro de alguma coisa que elas podem tomar informações, ver informações e ser orientados, né, por alguém que não tem custo nenhum, mesmo porque as pessoas não têm condições às vezes de pagar. E porque se você deixar, cada vez mais eles vão incluindo mais taxa. Eu não vou lá, nem me falar, não vou lá na justiça porque isso demora muito, porque é complicado, e não sei nem para quem me dirigir. Então, vou, pego e pago. Mas se todo mundo pensa assim, cada vez vai se tornar pior, porque cada vez eles vão incluindo mais taxas, e as pessoas não sabem a quem procurar. E isso é interessante, porque essas operadoras, muitas vezes, elas são danadas. Então, esse é um trabalho muito bom, que vem ao encontro de muitas pessoas, e que bom, eu acho que esse trabalho tem que ser bem divulgado, que todas as pessoas possam ter acesso a essa informação, e que assim, então, busquem esse trabalho, que é gratuito, e que é muito bom para todos saber aonde se dirigir para buscar as informações que precisam. Muito obrigado à doutora Nádia, que veio aqui e trouxe esses esclarecimentos que são muito bem-vindos para nós e para toda a população da região. Obrigada. Na verdade, se for R$1 só, né, por milhões de consumidores, já recolhe milhões de reais. E essa é a característica das relações de massa que se tem, que não é mais aquela relação olho a olho, então eu e a professora Maura fazemos um contrato, discutindo todas as cláusulas, né? Então são milhões que têm o mesmo contrato e assim vai indo. E nessas relações desaparece o outro lado, como a senhora disse, a quem eu vou recorrer? Então, há 20 anos atrás ou mais, tinha o prédio da CRT, né? Tinha algum problema, ia lá na CRT, batia na porta, tinha um atendente para atender. Agora não tem mais isso. Então, na verdade, isso ressalta ainda mais a importância de ter a quem recorrer nessas relações de consumo. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Bom, eu acho que ficou bastante claro também, eu já visitei o pessoal lá, gostei muito de ter conversado com as meninas, surgiu a ideia, né, da gente convidá-los também. Eu quero agradecer a professora Nádia, então, e agradecer também os acadêmicos de Direito, né, os estagiários que estão aí, a gente sabe de voltarmos, até mesmo nessa sua busca pelas entidades, se quiser vir com sua ajuda, e os alunos mesmos vão trazer os dados e as informações, enfim, partilhamos isso e dizemos a satisfação de podermos colaborar com a comunidade. Como eu dizia no início, esse também é o papel da universidade e nós estamos fazendo com isso. com certeza. Muito obrigada. Eu achei que até os estagiários iam apresentar hoje, mas aí... Só colocamos hoje. Então tá, mas aí
quando eles quiserem, já podem deixar agendado. Vocês nos digam como vocês puderem vir, que a gente já disponibiliza assim, o primeiro espaço para vocês, para que vocês, se tiverem algum outro compromisso agora, né, vocês possam ir, mas a gente convida vocês para que fiquem na sessão também, né, se vocês puderem, sempre que puder vocês venham. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, dona Ivone, muito obrigada. Agora, então, nós vamos abrir oficialmente a nossa sessão de número 4, né, 2015. Hoje nós temos o projeto de lei. Nós temos o resumo da sessão de número 1, 2015. E nós temos 2 projetos para hoje. E mais nós temos a leitura da licença, né, do vereador e da convocação do próximo vereador. Sim. A primeira coisa vai ser. Então, em primeiro lugar, eu passo para a secretária que lê, então, a licença do vereador Gustavo Bassim. Excelentíssima Senhora Maura Fávero Dalacqua, presidente do Poder Legislativo Municipal. Eu, Gustavo Bassim, brasileiro, vereador com assento na Câmara Municipal de Vereadores de Casca, Rio Grande do Sul, pelo PMDB, venho à presença de Vossa Excelência solicitar que se digne conceder-me licença do cargo que ocupo no Legislativo por 6 dias a contar do dia 20 de março a 26 de março de 2015. Solicita outro sim que seja convocado para assumir as elevadas funções de vereadores o suplente da coligação Casca Mais. Sem mais para o momento, peço deferimento. Casca, 19 de março de 2015, Gustavo Bassim, vereador PMDB. Devolvo a palavra à senhora presidente. Sim, muito obrigada, então, secretária. Eu passo, então, agora para que a secretária faça a leitura da convocação do vereador César Sidney Casarotto. Prezado senhor César Sidney Casarotto, ao cumprimentá-la cordialmente, tendo em vista a solicitação de licença do vereador Gustavo Bassim, PMDB, pelo período de 20 a 26 de março de 2015, venho, por meio deste, convocar Vossa Senhoria para assumir o cargo de vereador pelo mesmo período. Sem mais, para o momento, reitero votos de estima e consideração, atenciosamente, Casca, 19 de março de 2015, Maura Fávero Dalacqua, presidente do Poder Legislativo Municipal. Devolvo a palavra à senhora presidente. Dando continuação aos trabalhos, então, nós temos o resumo da sessão ordinária número 1, 2015, realizada no dia 2 de março de 2015. Eu passo para que a nossa secretária leia. Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, Rio Grande do Sul. Resumo da sessão ordinária número 01/2015, realizada em 2 de março de 2015. Projeto de lei número 01/2015 cria o programa habitacional Meu Primeiro Apartamento. Estabelece normas e critérios para a seleção de candidatos e dá outras providências. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 02/2015 institui campanha de incentivo fiscal no município de Casca, autoriza e institui prêmios e dá outras providências.
O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 03/2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter temporário e excepcional servidor auxiliar de saúde bucal. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 04/2015 autoriza o município a isentar a cobrança de ISS e taxas referente às habitações com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social, FDS. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 05/2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em cessão de uso a área de terras abaixo especificada para construção de benfeitorias. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Mais informações, acesse o site www.cvcasca.com.br. Maura Fávero Dall'Acqua, presidente do Poder Legislativo. Devolvo a palavra à senhora presidente. Em aprovação, então, na ata 1/2015. Em votação, então, a ata 1/2015. Eu me abstenho de votar. Boa noite, senhora presidente. É necessário que eu me abstenha de votar por não ter estado na sessão que está em votação. Obrigado. Eu também me abstenho de votar, pois não estava presente na sessão. Então, em aprovação, a ata. Em votação, então, ata. Os contrários se levantem. Ata, então, aprovada com 2 abstenções. Continuando, então, nós temos aqui o ofício número 67/2015, que trata do projeto de lei número 9/2015. Eu passo para que a nossa secretária leia. Ofício número 67/2015. Senhora Presidente, demais vereadores, cumprimentando cordialmente Vossas Excelências, encaminhamos para apreciação o projeto de lei a seguir mencionado. Projeto de lei número 09/2015 concede abono salarial aos agentes comunitários de saúde vinculados à equipe do Programa de Estratégia Saúde da Família, através de incentivo do governo estadual, aponta recursos e dá outras providências. Justificativa. Considerando que o município recebeu, em fevereiro de 2015, repasse de recursos do governo do estado do Rio Grande do Sul para incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde, vinculados ao Programa de Estratégia Saúde da Família, no valor de R$ 21.294, que trata-se de um incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde, previsto na portaria número 892/2012 da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, de acordo com as resoluções número 51 e 52/2003 CIB/RS, que estabelecem incentivo financeiro para qualificar a atenção básica à saúde através do Programa Saúde da Família, que o Conselho Municipal de Saúde aprovou em reunião o repasse do referido recurso
aos agentes comunitários de saúde e que há necessidade de abertura de crédito adicional suplementar para adequação orçamentária para a execução da despesa. Conta-se com o habitual respaldo legal desta Casa para darmos andamento ao processo, contando sempre com vossa prestimosa atenção. Colhemos o ensejo para reiterar nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Domingos Cláudio Cuiava, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei número 09/2015 concede abono salarial aos agentes comunitários de saúde vinculados à equipe do Programa de Estratégia Saúde da Família, através de incentivo do governo estadual, aponta recursos e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aos agentes comunitários de saúde contratados emergencialmente, integrantes do Programa de Estratégia Saúde da Família, ESF, no mês de março de 2015, juntamente com a folha de pagamento, um abono salarial individual de R$ 1.014, que não se incorporará para nenhum efeito legal à remuneração dos servidores públicos municipais, visto que se trata de um incentivo criado pelo governo estadual destinado aos agentes comunitários de saúde vinculados às equipes de saúde da família. Artigo 2º. Para cobertura das despesas de que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no montante de R$ 21.294, alocando recursos aos seguintes órgãos e rubricas: 09, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 01, Secretaria e Fundo Municipal da Saúde. 2101, manutenção e ampliação do Programa de Saúde da Família. 31, 90 04 00 000000, contratação por tempo determinado, R$ 21.294. Artigo 3º. Servirá de recursos para a cobertura das despesas de que trata o artigo anterior. Os recursos repassados pelo governo estadual a título de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde, Programa Saúde da Família, no valor de R$ 21.294. Artigo 4º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Casca, aos 19 dias do mês de março de 2015. Domingos Cláudio Cuiava, Prefeito Municipal em exercício. Devolvo a palavra à senhora presidente. Muito obrigada, secretária. Em votação, então, o regime de urgência desse projeto. Os contrários se levantem.
Em discussão, então, o projeto de lei número 9 de 2015. Alguém tem alguma coisa a dizer? Eu gostaria de falar, então, alguma coisa, pode ser até com o presidente, que é uma premiação, né? É um abono que elas ganham, as nossas agentes de saúde, porque elas cumprem as metas, né, de atendimento pela visitação. Se elas não cumprissem, porque existe um mínimo, né, que elas têm que fazer, mas as nossas fazem bem mais do que, né, então elas merecem essa premiação. E todo ano esse dinheiro vem e dele é repassado, porque elas também, né, vão fazer uso do dinheirinho para despesas dela, né, que também são tantas. Vamos colocar em votação, então em votação, o projeto de lei número 9 de 2015. Os contrários se levantem. Com projeto aprovado por unanimidade. Continuando, então, nós temos mais o ofício número 69 de 2015, que trata do projeto de lei número 10 de 2015. Eu passo para que a nossa secretária leia. Ofício número 69/2015. Excelentíssima Senhora Maura Dalacqua, muito digna Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Casca, Rio Grande do Sul. Senhora Presidente, vimos na presença de Vossa Excelência para cumprimentá-la e estender os cumprimentos aos demais vereadores na oportunidade em que estamos encaminhando para apreciação e votação em regime de urgência o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 10/2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter temporário e excepcional agente comunitário de saúde. Justificamos o presente projeto de lei, tendo em vista que a funcionária Leda Soliman, ocupante do cargo mencionado no referido projeto de lei, está em licença saúde por ter realizado um procedimento cirúrgico no joelho, não estando apta para desempenhar sua função de agente comunitário de saúde. Diante da real necessidade da contratação deste profissional, estamos encaminhando o presente projeto de lei, solicitando sua aprovação em caráter de urgência, a fim de não prejudicar o andamento dos trabalhos realizados pelos agentes de saúde no município. Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para enviar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Domingos Cláudio Cunhava, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei número 10/2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter temporário e excepcional agente comunitário de saúde. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar um servidor para o cargo de agente comunitário de saúde, a fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público para o período da aprovação da presente lei até o retorno da funcionária. Artigo 2º. A contratação será nos termos da Lei Municipal número 2253/2009, que instituiu o regime jurídico único e o respectivo plano de carreira 2607/2014, com carga horária semanal de 40 horas, padrão de vencimento 01 especial. Artigo 3º. A contratação é para atender
a licença-saúde da servidora Leda Solimã. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos para 02 de março de 2015. Gabinete do Prefeito Municipal de Casca, Rio Grande do Sul, aos 19 dias do mês de março de 2015. Domingos Cláudio Cuiaba, Prefeito Municipal em exercício. Devolvo a palavra à senhora presidente. Muito obrigada, secretária. Então, coloco em votação o regime de urgência deste projeto. Os contrários se levantem. Regime de urgência, então, aprovado por unanimidade. Então, coloco em discussão esse projeto de lei número 10 de 2015. Então, coloco em votação esse projeto de lei número 10 de 2015. Os contrários se levantem. Projeto, então, aprovado por unanimidade. Nós não temos, então, mais pauta para hoje, né? Eram os assuntos que a gente tinha. Eu acho que foi muito rápido, né, o que foi. Então, eu vou só falar agora, depois eu já passo para as pessoais de vocês. Quero dar as boas-vindas, né, ao vereador César, a todos vocês, né, desejar uma boa semana agora para todos, a nossa plateia também que esteve presente, convidar para que sempre venham. Valeu, então assim, eu tinha entendido que o Sajur viria também hoje, mas na verdade eles acharam melhor o assunto de cabeça. E no outro dia a gente vai trazer o Sajur, para que eles nos expliquem também o serviço deles, que também é bastante importante. Então, passando às pessoais agora, seguindo a nossa ordem aqui, hoje começando com a vereadora Lisiane. A vereadora Rose. O vereador Luiz. Senhora Presidente, colegas vereadores, vereadoras, jurídico, secretário e secretária, público presente, boa noite. Eu quero dizer a colegas vereadores e a senhora Presidenta que eu sinto sim muito orgulho de fazer parte da classe política brasileira. Com certeza, mas a classe política brasileira do bem, esta que quer o bem do município, do estado e do país, que respeita o dinheiro público, esta eu tenho o maior orgulho. Mas me envergonho sim da classe brasileira que representa o mal, que não se importa com o país, não se importa com o dinheiro público. E eu digo a vocês que nós temos sim que fazer a nossa parte, que se nós não fizermos a nossa parte, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos irão cobrar de nós. Nós estamos num período em que a corrupção toma conta do país, e se nós passarmos esse período e nós não se pronunciarmos, se nós não lutarmos contra essa corrupção, os nossos netos vão dizer o que o meu avô fez, se nada ele fez contra essa corrupção. Ou nossos bisnetos, da mesma forma, e nossos filhos. Eu digo a vocês que essa facção do mal, ela está tomando forma, está avançando, e o poder do bem está perdendo soldados dia a dia. Veja o que aconteceu lá com o nosso Tancredo Neves. Tancredo Neves, ele não morreu, ele foi morto, porque lá tinha que assumir a presidência José Sarney. Investigam a vida do José Sarney, você vai ver que homem que esse é. Passado péssimo, passado envolvido em todos os sentidos de corrupções. Veja o que aconteceu com o nosso Celso Daniel. Ele era um prefeito que sabia sobre essa facção que estava iniciando no país. Muita coisa foi morto. Veja o que aconteceu com nossos promotores, juízes. Você lembra da juíza no ano passado lá no Rio de Janeiro, que estava investigando esse poder do mal que eu falo? Foi morta do dia para a noite. Você se lembra muito bem de um grande presidente do Congresso Nacional chamado Ibsen Pinheiro, que foi presidente do Congresso Nacional, estava dando rumo ao nosso Congresso. Uma simples denúncia tirou do poder por 8 anos, e depois vieram pedir desculpa lá no fim dos 8 anos, que nada tinha a ver
com a acusação feita contra ele. Nós perdemos um grande homem. Veja o que está acontecendo com o nosso deputado Márcio Serra, que foi presidente no ano passado. Estão tirando do poder por uma simples acusação. O nosso Leonel de Moura Brizola lutou a vida toda contra esse poder do mal. Eu quero dizer ao meu colega Geraldo, e quero também dizer ao Martim, que hoje não está presente, o nosso maior líder do Estado, Pedro Simão, vereador Geraldo, inúmeras vezes no Senado Nacional ele apontava o dedo para os seus próprios colegas de partido, chamando de corruptos. Nós temos que ter coragem, às vezes apontar a coisa que eu fiz segunda-feira passada, quando apontei o meu ministro, coisa que a Lourdes já fez também, quando apontou o seu senador. Nós temos que ter coragem, não importa o partido que seja. Inúmeras vezes, vereador Geraldo, o teu líder máximo dizia: abandonarei a política por vergonha dessa classe política brasileira. Eu me referia, na segunda-feira passada, à classe política brasileira do mal. Tenho vergonha, mas me orgulho do bem, em que todos vocês devem fazer parte. Tenho quase a certeza que todos vocês fazem parte dessa nossa classe política do bem. Nós temos que se levantar contra isso, lutar contra esse poder do mal. Era isso que eu queria. Tá bem. Continuando então, a próxima vereadora, com a palavra, a vereadora Lourdes. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Gostaria de cumprimentar hoje o meu colega de bancada aí, o César, que está hoje aqui juntamente comigo. Hoje, César, eu tenho um pouco mais de força aqui. Tem um colega de partido aí assumindo a mesa. Hoje eu estou poderosa. Eu só gostaria, presidente, mais uma vez, que você reivindicasse ao executivo, não sei se o prefeito já retornou ao executivo, para nós vermos a questão de fazermos aquela reunião, convocar os vereadores, os moradores, porque a gente está sendo cobrado duramente, todo dia está vindo alguém, não, mas o que vocês não decidiram, não vão fazer essa reunião. Então eu gostaria que essa reunião fosse marcada nos próximos dias para a gente ver junto e debater juntos o que a gente pode fazer quanto a isso. E outra coisa, presidente, que eu gostaria também de colocar, que também estou sendo cobrada, inclusive hoje 2 pessoas me atacaram na rua. Vereadora, por favor, solicite ao poder público aonde estão os nossos médicos. Casca está muito ruim de médicos, está difícil. Pois 2 médicos na Secretaria da Saúde se afastaram, o Dr. John e mais a Vanessa, e não temos médico. Eles me cobraram duramente. Mas por que deixaram o Dr. John sair? O Dr. John era um baita médico. Mas o que eu posso fazer? Eu vou solicitar para eles verem médico. Pediatra também. Tem muita gente me cobrando que não temos pediatra na cidade. Gente, um município com quase 9.000 habitantes e não temos um pediatra. É difícil. Então vamos ver se a gente consegue trazer outro médico. Ver se nós colocamos em dia, enfim, a questão dos médicos, que está sendo difícil para casa. Está faltando muito médico. Então, para nós vermos o que a gente pode fazer para que venha mais médicos aqui para o nosso município. Seria isso, meu muito obrigado. Uma boa semana a todos. Continuando então agora a palavra com a vereadora Roberta. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público presente. Quero desejar boas-vindas a você, César. Seja bem-vindo. Que precisar de nós, conte conosco. Quanto à questão dos nossos líderes políticos, o que eu volto a dizer, o que eu disse semana passada, que se fez tem que pagar, independente de partido, independente da pessoa. Eu acho que existe justiça,
e todos somos do bem. Acredito que em todos os partidos tem os ruins também. E quando nós apoiamos uma pessoa, a gente apoia acreditando nessa pessoa, mas a gente não sabe a fundo o que pode e o que deve ser feito, o que a pessoa possa ter feito. Por isso existe a justiça, e nós do partido do PP somos nós do partido do PP somos da iniciativa e da ideia de que se fez, tem que pagar. Tá? Quanto aos médicos, Lourdes, andei me informando com o secretário, 2 estão de férias. Realmente a doutora Vanessa saiu em função de pós, eu acho, não sei o que ela está fazendo, residência, né? Residência em Passo Fundo, então ela não teve como conciliar. O Dr. John, não sei o motivo da saída dele, mas às vezes não depende da secretaria, do secretário e do município para que o médico fique no nosso município, e sim da vontade do médico. Quanto a pediatra, eles estão procurando há mais de ano um pediatra no nosso município. Inclusive a doutora Bianca Zandoná foi convidada para trabalhar aqui, e não em função, eu acho, também do marido dela que está situado em outro município. Tem nomes para indicar, eu acho que fica bem à vontade, chega na secretaria, chega no secretário, com certeza ele vai abraçar, sim, a causa como uma grande vitória para o nosso município e para toda a população. Era isso, uma boa noite a todos e uma boa semana. Com a palavra agora, então. Oi? Sim, por favor. Só queria complementar a colega Roberta, assim, eu não estou culpando secretário nenhum, muito menos, só que eu estou reivindicando algo que a comunidade está pedindo, porque realmente está em falta, não tem. Então, assim, eu sei que é difícil, mas o município não pode ficar sem médicos, porque a demanda é bastante, e imagina com 3 médicos a menos, você já é pouco quando tinha todos, imagina com 3 médicos a menos. Então nós temos que, sei lá, se desprender, ver de alguma maneira para a gente, né? Não sei por que o Dr. John também saiu, porque ele está atendendo em Paraí, Serafina. Por que não está mais atendendo no Casca? Não sei qual é o motivo, a gente teria que ver isso, porque ele era um médico bem conceituado aqui no nosso município. As pessoas gostavam muito dele, até hoje. Uma senhora me disse, mas por que o Dr. John saiu? Era um médico excelente, não podia ter deixado embora. Eu disse, olha, não sei, vou tentar conversar hoje para a gente ver o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas enfim, se foi por algum outro motivo, a gente tem que ver a procura de outros médicos, porque a população também precisa, ele reivindica, com toda razão, né, precisa ser atendido. Obrigada. De forma nenhuma eu levei a tua questão como culpa de alguém, ou do município, mas e sim a gente sabe que médicos não podem faltar, mas o que eu quero dizer assim é que às vezes não é questão do município ir atrás, enfim, sim do médico querer ou deixar de querer, né? E quis colocar essa questão do pediatra, porque realmente a dificuldade é muito grande dos médicos virem para o nosso município. Não existe pediatras, e assim, a questão do concurso público também, que teve concurso para médicos, as vagas já foram chamadas, o pessoal, e ninguém não vem, o pessoal não tem vindo, não tem se apresentado. Então, o que eu quis te colocar, Lourdes, é que se existe uma forma da gente ajudar, eu acho, a população a chegar no secretário, se a gente tem algum nome, né? E colocar para ele, sim, indicar alguém
para que ele possa ir atrás e de repente fazer alguma proposta para que esse problema seja solucionado. Foi essa a questão. Muito obrigada. Continuando então, o Geraldo com a palavra. Senhora Presidente, colega vereadores e vereadoras, só queria deixar aqui registrado, senhora Presidenta, que na segunda retrasada nós estivemos junto ao secretário, né, falando e pedindo para que fosse marcada essa audiência, essa reunião, melhor dizendo, e eu gostaria de, com a interferência da senhora, se assim concordar, que fosse agendada para a próxima segunda-feira, onde todos os vereadores fossem convidados a participar do Conselho Executivo para tentar chegar a uma forma melhor possível em favor do município e em favor dos donos daquelas áreas que diz respeito àquela lei que foi aprovada nessa casa no mês de dezembro. Como também, senhora Presidenta, eu gostaria que acontecesse a reunião que a gente vem solicitando já há mais de ano, é referente à rua que passa em frente à Casa Mortuária. Então, esse assunto, a Vossa Excelência também presenciou por várias vezes, que é um assunto muito delicado nos momentos dos enterros, o trânsito, por muitas pessoas, a gente sabe que não respeita a velocidade. Então nós do Poder Legislativo estamos sendo cobrados e a gente deveria resolver o problema. Só que nós do Legislativo, se nós não tiver um diálogo com o Executivo que tem o poder de resolver esses assuntos, dificilmente conseguimos. E daí o que eu também espero que seja marcada essa reunião para tentar resolver esse assunto também. A questão do vereador Luiz, que falou do meu nome na referência dos políticos, porque eu falei segunda, volto a falar hoje e todos os dias da minha vida não mudarei de opinião. Eu tenho certeza que de minha parte nunca fiz nada que envergonhasse alguma pessoa, tanto que votou para mim ou que não teria me votado. E também sempre fui a favor de defender as pessoas certas e condenar as pessoas erradas. Por isso que muitas vezes no próprio meu partido, o PMDB, fui até julgado por certas pessoas que eu deveria fazer diferente, mas não farei. Se a pessoa pode ser do meu partido, mas se ela fez o certo, eu defendo o certo. E se não fez o certo, eu não defendo. Então, senhora Presidente, colegas vereadores e vereadoras, a gente sabe que tem muitos políticos de todos os partidos que já se envolveram em coisas erradas. Mas que bom que nós temos ainda muitos políticos que, graças a Deus, pelo conhecimento da gente, não dá para condenar essas pessoas. Eu acho que quem fez as coisas erradas tem que pagar pelo erro e nós não podemos penalizar as pessoas que assim não o fizeram, né? E, senhora Presidente, colegas vereadores e vereadoras, é difícil trabalhar quando as pessoas esperam que a gente faça aquilo que a gente não tem o poder de fazer, né? Mas assim, faremos sempre o possível de tentar explicar do que é a nossa função e faremos o possível de tentar fazer o melhor para o nosso povo. Obrigado. Com a palavra, então, agora o vereador César. Boa noite, presidente e demais colegas. Eu gostaria de coração de agradecer a acolhida, desde lá da secretaria até os nobres colegas. Gostaria rapidamente também de me desculpar com a colega Lourdes por tê-la interrompido no momento
de se abster de votar. Imaginei que eu era o único a me abster de votar e acabei lhe interrompendo. Peço mil desculpas. Em função de eu estar apenas hoje, eu vi agora o vereador Geraldo mencionar o caso da Júlia de Castilhos, e eu sou uma testemunha ocular das histórias que acontecem ali. Então eu não sei qual que é a reivindicação, mas eu imagino qual seja, né, nos momentos dos velórios lá em cima, que se faz alguma coisa em função de agora a pavimentação asfáltica. Obviamente ela traz benefícios, mas por outro lado ela traz alguns problemas em função de os motoristas, né, não se conscientizarem do que tem que ser feito. Se não me engano, eu fiz um pedido de providências por escrito já há bastante tempo, para que nos dias de velório se fizesse alguma coisa, se desviasse o trânsito, alguma coisa fosse feita em função disso, né? Tem alguma coisa tramitando, ou já tramitou na casa, na executiva, acho que com relação às mudanças na Júlia, né? Proibição de estacionamento, acho uma medida louvável, já era necessária há muito tempo. Eu acho que a próxima é que se ponha redutores de velocidade lá, porque tem as placas, elas são grandes, mas as pessoas não se dão conta do mal que elas podem causar em função daquela rua ligar bairros, né, e ser a porta de entrada do município. Então eu acho que alguma coisa tem que ser feita, principalmente com redutores de velocidade, já resolveria bastante o problema. Era isso, eu espero que vocês tenham um ótimo ano no legislativo, espero voltar várias vezes, sempre que for solicitado estarei aqui para ajudar. Boa noite. Com a palavra, então, agora a vereadora Lourdes. Senhora Presidente, caros colegas, público presente, eu volto a dizer que é uma satisfação muito grande ocupar esse espaço e conviver com vocês algumas sessões me faz muito bem. Vocês são muito legais e eu me sinto muito bem aqui no meio de vocês. Bom, eu gostaria de dizer que a respeito dos políticos nossos, eu tomo minhas as palavras da Roberta, né, Roberta? Eu acho que nós trabalhamos pelo mesmo deputado que hoje está envolvido na corrupção, a gente sabe disso, mas nós também estamos conscientes de que se ele fez alguma coisa, ele que pague, né? E nós não estamos a favor dessa maneira toda. Eu acho que realmente nós temos que se posicionar e esperaremos para ver o que acontece. Na sessão passada, eu falei a respeito dos nossos problemas lá de Evangelista e eu quero voltar a reforçar que durante a semana foi feito alguma coisa, assim, tipo uma troca de lâmpadas, de reatores. Nós estávamos numa penumbra e a vila melhorou um pouco. Mas o problema do calçamento, nós não tivemos nada ainda, né? Melhorias ali na vila também não, colocação de sinalização também não. E vocês lembraram também o problema de médico. Nós em Evangelista estávamos bem felizes com 2 médicos trabalhando, então nós passamos 4 dias da semana com o médico. Só que resolveram tirar férias os 2 juntos, então nós estamos há 1 mês sem médico e a gente estava vendo hoje, tinha gente procurando e parece que o médico volta só na semana que vem, era para ter voltado essa semana, então que houvesse uma certa dose nisso, né? Espero então que durante esse mês eu tenha algum retorno, né? Já que eu represento o Evangelista só de vez em quando, né? Eu espero que me atendam. E era isso que eu queria dizer para hoje. Muito obrigada, boa noite para vocês. Entendeu?
Então, pessoal, só terminando, também não tenho muita coisa para dizer, mas eu vou esclarecer que, a respeito da reunião solicitada, o nosso prefeito só estará de volta a partir de quinta-feira, por isso que ela não foi marcada ainda. E eles pediram para a gente aguardasse o prefeito, mas assim, eu já vou ver, já deixo aqui com vocês pré-agendado, que a princípio vai ser segunda-feira. Eu acredito que lá pelas 17 horas, assim, mas a gente liga para vocês e já fiquem mais ou menos na expectativa. A respeito do cemitério também, eles já estão vendo quem que vai ser o responsável para colocar aquela sinalização, né, para diminuir a velocidade ali nos dias, trancar nos dias. Prometeram, só que parece que teve mais um velório e ainda não colocaram, mas eu já vejo com eles de novo isso amanhã. A respeito dos médicos e do pediatra e da ginecologista, pelo que eu constatei hoje, saiu uma e já conseguiram outra. Pediatra está uma briga, não é só com o nosso município, também com os outros, pela falta de profissionais. Então, se vocês souberem, quem souber, vão pesquisando, que às vezes tem lá longe alguém, um amigo, um conhecido que tem algumas horas, né, nos auxiliem, né, porque eles não sabem mais que santo chamar. Pediatra simplesmente se evaporou, não se consegue. E até tinha os do concurso, mas que acabaram também não assumindo. Alguns médicos clínicos gerais do concurso assumiram e agora também, acho que não vou mais chamar, porque estava cheio, né? Só que com a saída do John, esse é um programa, ele saiu porque ele quis, gente, por interesse particular dele, talvez para ganhar mais, né? Também não especulei isso. Mas assim, a vaga dele está aberta, mas tem já profissionais interessados. E o médico no que vem substituir a Vanessa, parece que já no dia 6 ele assume. Só que tudo demora um pouquinho pelos trâmites legais, né? E coincidiu também com o período de férias, porque geralmente todo mundo gosta de tirar férias no início do ano. E é também no início do ano que esses programas, eles têm que ser, tipo assim, o pessoal sai do programa e entra no programa geralmente em fevereiro, março, assim. Então também surgiu isso aí, mas pelo que a Secretaria avisou, nos informou, logo vai estar tudo ok. Basta ver, tipo, que a gineco, a gente nem ficou sem. Saiu uma, já veio outra. Mas daí, como o pediatra e como os outros médicos, tem que aguardar uns dias. E o pediatra está em falta. Eu acho que era isso, mas a respeito também dos políticos, né, comungo com a ideia aí dos que quem aprontou, quem fez, né, tem que pagar. Então, assim, nós sabemos que agora nós estamos numa situação difícil, mas temos que aguardar para ver a justiça, né, que seja feito o que tem que ser feito. Eu acho que sem mais, então, eu quero agradecer a todos pela presença, né, por terem até pela plateia que nos prestigiou. Então, boa noite a todos. Temos um convite para fazer, a maioria acho que a gente já conversou de boca a boca. Nós temos na sexta-feira, o dia 27, a escolha, o baile, né, da escolha das soberanas e a abertura da Expo Casca. Às 19 horas vai ser a abertura, todos nós fomos convidados, os vereadores foram convidados, a Câmara foi. Então, às 21 horas é a abertura da Expo Casca, a abertura oficial. E depois continua com o coquetel e o baile. Então, quem ainda não tem o ingresso, estiver interessado, fale aqui conosco, vamos providenciar o ingresso. E as mesas, porque as mesas são com 8 lugares, e é bom que a gente preencha, né? Nós temos algumas mesas aqui que já tem ainda vaga e podemos formar outras mesas. E qualquer coisa que você não tiver o ingresso mais aqui, lá com a SIC, daí pessoal, o ingresso, tá? Procurar com a SIC. Muito obrigada.